Olá a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assista a esse programa. É uma alegria para mim estar de volta aqui ao Evangelho para Além dos Templos. Esse programa que é transmitido por 8 canais, né? E eu convido vocês a se inscreverem em todos esses nossos canais para dar uma força para essa missão nas redes. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Eu vou chamar o meu companheiro de hoje, que vai me ajudar aqui na reflexão do Evangelho, do domingo dia 28 de dezembro, que é um domingo dentro da oitava do Natal. Marcelo, querido, prazer estar aqui com você. Boa tarde, Ana Helena. E boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Então, vamos lá. O Evangelho de hoje, né, desse domingo que a gente está fazendo a reflexão, é o chamado Evangelho da Sagrada Família, né, de Jesus, Maria e José. E é o Evangelho que está Peraí, desculpa, eu vou ter que tirar depois esse. Fazer a atenção. É o Evangelho de Mateus 2, 13, 15, e depois pula para 19, 23. Certo? Então, esse Evangelho conta a história do nascimento de Jesus, né, Marcelo? E nós temos aí um local que é um local que aparecia no Antigo Testamento, que aparece agora de novo, que é o Egito, né? No Antigo Testamento, o Egito, Marcelo, era visto como um lugar de escravidão e de opressão, né? Mas em Mateus 2,13, o Egito é apresentado como um lugar de refúgio de Jesus, né? E assim ele se livra da perseguição de Herodes. Após a morte de Herodes, surge a oportunidade para Jesus voltar para Israel, a terra prometida. Então eu pergunto, peço que você comece fazendo essa reflexão. Essa volta pode ser entendida como um novo êxodo? O Evangelho de Mateus, tanto o capítulo 1 como o 2, é escrito no estilo de conto hebraico, que se chama Midrash, que é justamente um comentário narrativo de passagens do Antigo Testamento. No Antigo Testamento conta que, num tempo de fome e de aflição, José foi para o Egito, e levando sua família. E o Evangelho coloca tanto a ida como a volta, que são esses 2 últimos versículos, como mostrando que a figura de José, pai de Jesus, de certa forma retoma o patriarca José lá do tempo do Gênesis. Então, de fato, como diz você, uma coisa recorda a outra. Então há alguma ligação, né, que se pode fazer nesse sentido. E aí, Jesus, quando ele volta para Israel, né, ele não volta, Marcelo, para um centro conhecido, para uma cidade, né, muito famosa. Pelo contrário, ele vai para uma cidade que naquela época era considerada insignificante, né? E aí eu pergunto, se a gente pode entender, por conta disso, a gente pode entender que faz parte do plano de Deus começar a libertação pela periferia.
Jesus precisa ser chamado Nazareno. Nazaré é um lugar até de uma certa fama ruim. No Evangelho de João, os fariseus, quando querem, digamos, desprezar Jesus, eles dizem: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Está lá no Evangelho de João. Quer dizer que não era interessante ser de Nazaré. Mas justamente o Evangelho é um resgate, é uma espécie de. Jesus assume aquilo que há de mais desprezível para poder. E aí é preciso que ele seja chamado Nazareno. Houve um tempo no Antigo Testamento em que o nazareu ou nazareno era sinônimo de consagrado. Por exemplo, Elias, ou desculpe, Sansão, juiz, ele, de certa forma, foi nazareu, o que na época não sei se já chamava de nazareno, no sentido de morar em Nazaré, porque não havia ainda cidade. No tempo de. Quer dizer, na época, se o Sansão é um conto também, não é uma coisa histórica. Mas na época que foi feito, e sobre a época que foi escrito, não havia na cidade, a aldeia de Nazaré, porque mesmo na época de Jesus não era bem uma cidade, era uma aldeia, era um local, um lugarejo, chamamos assim, né? E tanto que tem autores que acham que Jesus nasceu em Nazaré e que a composição do Evangelho de Lucas e de Mateus para dizer que ele nasceu em Belém é porque tinha um texto da Escritura que dizia o Messias deve nascer em Belém. Então aí contaram a história, Lucas conta a história que a gente vai ouvir no Evangelho, viu no Evangelho daquela noite de Natal, né? E o Mateus conta uma história que também já escutamos no quarto domingo do Advento. E o anjo aparece a José e diz: acolhe Maria. Então, pela tradição do Evangelho, que está escrito, ele nasceu em Belém. E mais ele, quando volta do Egito, volta para Nazaré. Belém é no sul, Nazaré é no norte. Belém fica na Judéia, Nazaré fica na Galileia. E a Galileia é a região mais pobre, rural, pagã, porque é misturado judeu com não judeu. E foi isso que Jesus assumiu. Ele não assumiu a Judéia. Assumiu no sentido que eu estou falando não se identificou, né? Se identificou com os mais pobres, com os mais desprezados, com os menos considerados puros. O judeu era puro, o judeu da Judéia. O galileu era alguém sincrético, que mistura de raças, etc. Muito bem. Bom, agora vamos tentar refletir sobre essa questão do nome Sagrada Família, né? A maioria dos religiosos de hoje, Marcelo, padres, etc., aproveita para falar da família de hoje na nossa sociedade e insistir naquela coisa dos valores morais, né, da família tradicional, os valores morais. Me parece que não é exatamente isso que essa festa propõe. O que você acha, Marcelo? Ana Helena, a família de Jesus é uma família muito atípica, muito fora da regra. Maria foi mãe solteira, José assumiu, mas não era o pai do filho. Jesus saiu de casa muito cedo e o Evangelho de Marcos conta que a família não aceitou e havia um certo conflito entre ele e a família. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, conta que ele estava falando numa casa com os discípulos e chegou alguém e disse: tua mãe e teus irmãos, ele não fala de José, não fala do pai, estão aí fora te procurando, querendo falar com você. E o Evangelho destaca
que Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses que estão aqui em redor de mim, escutando a palavra de Deus. Então, e aí houve alguém no começo do cristianismo que interpretou isso como uma espécie de rejeição. Os pais da igreja que tentavam venerar Maria e resgatar a figura dela diziam não. Ele disse isso para dizer que Maria é mãe dele, primeiro porque o gerou pela palavra, não é porque é mãe de sangue. Aliás, tem uma outra passagem no Evangelho que ele está falando de uma mulher que grita do meio da multidão: feliz o ventre que te trouxe, o seio que te amamentou. E ele diz: muito mais felizes, muito mais bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e sempre um pouco dizendo negócio da minha família, ela não liga para a família. Então, há um rompimento com a família patriarcal, há uma ruptura com a família patriarcal. É claro que isso não quer dizer que não haja os laços de família, o amor, o carinho, a relação, até de responsabilidade, né? O Evangelho de João conta que na cruz, quando ele ia morrer, ele disse para o discípulo amado: eis aí tua mãe. Quer dizer, como quem diz, tome conta dela, né? Então, não pode dizer que Jesus não ligou para a mãe, mas dizer que não neste modelo da família, e não pode comparar uma família 2000 anos atrás na cultura semita com a cultura de hoje. É totalmente diferente, é outra coisa a família moderna e a família do mundo antigo. Então, a família do mundo antigo era uma família de uma sociedade meio tribal, meio clânica. Por exemplo, quando eles falam que Jesus é da tribo de Judá, hoje em dia, qual é a minha tribo? Então é totalmente diferente o nível de pertença, é outro. Não dá para comparar família de Jesus com a família de hoje em dia. Os valores são outros. E se for comparar, a família de Jesus não é nenhum modelo para nada. Muito bem. Essa é uma passagem da Bíblia que, com certeza, já gerou mil interpretações, milhares, milhões de interpretações, né? E uma pessoa, um escritor muito famoso, falecido, português, que fez uma interpretação dessa passagem, foi o José Saramago, né? No seu romance chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele comenta, Marcelo, o episódio do Evangelho de hoje, criticando profundamente José, né? Porque, segundo o Saramago, José fugiu com sua família e não avisou o vizinho, né? Como se ele tivesse escapado de deixar os outros morrer, né? E se tivesse avisado, de repente, os outros poderiam ter fugido. Essa é a interpretação do Saramago. Queria que você fizesse um comentário sobre isso, por favor. É claro que a interpretação de Saramago vem dentro de um romance. Ele é prêmio Nobel da Paz, ou desculpe, prêmio Nobel de Literatura, e o romance é um romance. Agora, não é um livro de exegese, mas no sentido da interpretação bíblica, eu já disse que essa passagem é um conto midrástico, um conto judaico sobre a questão da saída do Egito. O que é importante ali é a citação do profeta Oséias: do Egito chamei meu filho. Para o Oséias, chamei meu filho é meu filho de Israel, é o povo. Para o Evangelho de Marcos, é Jesus que representa o novo povo, o novo Israel. Então, como é uma parábola, o Evangelho não se preocupou de dizer se ele falou para os outros, se ele não falou, não tem esse interesse, não há. E isso é uma pena, porque de fato
Ana Helena, uma das coisas pior que pode encontrar hoje em dia é esse cristianismo individualista. É a pessoa que diz: "Deus cuida de mim", Vou me né. salvar sozinho, né, vou me Eu salvar. acho eu acho uma canção até bonita, Caetano Veloso canta, né, Deus cuida de mim", mas o que significa não cuida dos outros? É o cara que coloca na você já viu nesses letreiros de carro, né, "Esse foi Jesus que me deu"? Então Jesus não dá um carro de mão para um pobre que está na rua, e para aquele cidadão deu um carro de luxo. Então, eu acho que se Jesus pudesse lá do céu protestaria, diria: "Pelo amor de Deus, tire meu nome dessa história. Eu nunca não quis nem uma sociedade com carro. Essa história da nossa sociedade do jeito que está nem é do agrado de Deus, quanto mais dizer que Jesus me deu um carro". Então, nesse sentido, o Saramago tem toda a razão de criticar. É ótimo que ele critique, porque chama a atenção das pessoas, não para criticar José, porque a história é um conto, não é uma história real, mas para lembrar que ela tem esse defeito. O Evangelho de Mateus, nesse ponto, falhou, de não ter colocado nenhuma palavra de solidariedade, nenhuma parece que o único que ali importa é Jesus. O Noel de Câmara, em 1948, Ana Helena, fez um poema que está nas circulares dele, é onde ele diz: "José, será que você sabia mesmo o que ia acontecer com os vizinhos, ou você entendeu, o anjo lhe dizer: 'Fuja para o Egito', você pegou o menino e foi embora, sem se dar conta de que era todo mundo que corria risco?". Ele pergunta isso em 1948, num poema A Oração, que não é o caso do Saramago. Então, você tem toda a razão, eu acho que a importância da sua pergunta é dizer para as pessoas: se você é cristã, não pode ser individualista, e muito menos egoísta. Você sabe, desculpa eu estender esse assunto, mas quando eu pergunto às vezes às pessoas: "Qual é o salmo da Bíblia que você gosta mais?", aí as pessoas dizem: "É o Salmo 91. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, ele vai te proteger, não vai acontecer nada com você. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, Deus vai te proteger". Meu Deus, que religião é essa? O salmo a gente pode interpretar, e se quiser, faça a exegese mostrando por que está escrito lá isso. Mas dizer isso hoje em dia desse jeito, nem se dá conta que você está numa religião individualista, egoísta, achando: "Meu Deus, você me proteja". E o de cá pode morrer, o de cá não tem problema nenhum, eu me protegendo, está tudo resolvido. Isso não é fé cristã. Então é importante a gente se livrar disso. Muito bem, já estamos nos encaminhando aqui para o final. Marcelo, você gostaria de fazer algumas considerações finais sobre uma relação entre esse evangelho, né, no seu todo, né, com o que a gente vive hoje, como é que a gente pode Hum. trazer isso para as nossas vidas? Ana Helena, um dos problemas, ou o problema talvez mais terrível dos nossos tempos, é o problema dos refugiados imigrantes, no mundo inteiro. Porque antigamente era o pobre que ia para o país rico. Agora é a Europa foi invadida, os Estados Unidos também, o Canadá também, mas o Brasil também, a Bolívia também, a Venezuela também, a Colômbia também. Então, todo mundo está saindo, correndo para um lugar qualquer. São milhões os migrantes e refugiados. E eles sofrem muito. O governo Trump, nesse semestre, ou nesses 9 meses em que ele administra os Estados Unidos, ele já expulsou 100.000 migrantes, sem nada, assim, jogado fora, sem com a roupa do corpo, né. Chega a polícia e tira, não é que diga assim: "Vá na sua casa, pegue as coisas que você precisa, que você acha que pode levar". Pessoas que estão trabalhando, que têm filhos, que têm então
essa história que aconteceu com José, que ele foi refugiado, né, imigrante, lembra nós o quê? A responsabilidade de ser solidários, de denunciar esse crime contra os migrantes, contra os refugiados, e nós mesmos tomarmos cuidado de agir no sentido contrário, porque é muito preconceito. Eu conheço pessoas cristãs, católicas, que vivem na igreja e saem na rua, se um mendigo ou uma pessoa de rua se aproximar, ela corre porque acha que vai ser assaltada. Então, eu atualizo esse evangelho dizendo: cuidado, não falte com o amor, quer dizer, tome cuidados, porque a sociedade é complexa, é complicado, existe droga, as pessoas às vezes estão drogadas, então tudo bem. Não estou dizendo para se arriscar, mas estou dizendo para cuidar de não ser preconceituoso, preconceituosa. E é importante falar, eu acho, Marcelo, que se um mendigo for pobre, mas for branco, né, às vezes não há tanto a repulsa, né? Se o mendigo for negro, então é que realmente a pessoa fica assombrada, e a questão do racismo estrutural na nossa sociedade, que é gravíssimo, É muito, né? muito sério, muito sério. E a gente sabe que o menino que nasceu, bom, a gente celebra o nascimento dele no dia 25, né? Não era branquinho de olhos azuis, né, Marcelo? Exatamente. Então, vamos nos encaminhar aqui para o final, pessoal, fazendo essa reflexão de que a família de Nazaré, ela é sagrada para nos fazer tomar consciência da sacralidade de toda a família pobre, refugiada, retirante e sem lugar nesse mundo de relações sociais, muitas vezes de desamor. Hoje, o mundo tem milhões de pessoas migrantes e refugiados, como o Marcelo também falou aí, e nós precisamos ligar nossa fé com o compromisso de lutarmos por um mundo novo, realmente novo, no qual todos os seres humanos possam viver com dignidade. Então, aí sim, nossa celebração de Natal poderá ser completa. É isso. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Feliz Natal para vocês ainda, porque o Natal dura 8 dias, então está dentro da 8ª. Feliz Natal e até qualquer hora. Feliz Natal. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.